Oi, Rodolfo, tudo bem? Oi, Joyce, tudo ótimo. Obrigada, queria agradecer a sua presença aqui nessa conferência. A gente está gravando uma série de vídeos para poder orientar, ajudar as pessoas nesse momento, tanto as empresas, que são os nossos clientes, quanto pessoa física, né? E nesse momento a maior dúvida é sobre a parte legal, né? Então, eu estou aqui com o Rodolfo Fonseca, gente, que é consultor aqui da Carreira em Movimento também, e é sócio da Mendonça da Fonseca Advogados, né? Ele é advogado trabalhista e vai falar um pouquinho para a gente sobre as implicações legais do home office, porque é um assunto muito importante, o assunto da vez, né, Rodolfo? Joyce, primeiro, obrigado pela oportunidade de estar conversando aqui. É muito legal a gente estar retomando essa parceria já de anos e a gente poder estar levando um pouquinho da nossa experiência, do que a gente já vivenciou e principalmente como isso pode ser aplicado nesse momento de agora. Então, é uma questão realmente, o home office é algo que está sendo muito utilizado pelas empresas em diversas atividades. É possível a aplicação do home office, só que as empresas, tanto empresas como empregados também, tiveram que migrar para essa situação sem muito preparo, sem muita definição. Veio em função de algo que é totalmente fora do controle de todos nós e que nos obriga agora a ficar confinados, a ter limitação de acesso, ter limitação de locomoção. E uma das maiores soluções encontradas adotadas pelas empresas, na verdade, é a questão do home office. Algumas empresas até já estavam adotando, né, experimentando, porque a gente sabe que é uma tendência do futuro, né? As empresas, Uhum. dependendo do estilo de empresa, da cultura, elas já estão nesse regime. Mas o que aconteceu agora é que todas tiveram que se adaptar. E aí entram questões, né? Quando a empresa não tá preparada, ela vai encontrando aquele jeitinho brasileiro de fazer as coisas, o empregado também não Uhum. está adaptado à cultura, e aí que começam os problemas, né? Que você tem Exato. visto aí de problema para ressaltar aqui para o pessoal? Então, o que é muito bacana a gente ver é que, como você falou, algumas empresas realmente já vinham adotando o home office. Então, a legislação já veio também se modificando um pouquinho com relação a isso. A nossa CLT é muito antiga, ela é de 1943. Quando se falava em teletrabalho, não era nada de home office naquela época. Mas em 2017 já foi colocada essa possibilidade na CLT, veio junto com a reforma trabalhista. Só que agora o governo federal editou uma medida provisória, último dia 22 de março, e que veio assim de uma hora para outra e trouxe possibilidades, novas possibilidades jurídicas para a implementação do home office. A empresa, por exemplo, antigamente, ela era obrigada a primeiro negociar com o empregado, fazer essa determinação e dar um prazo para que ele pudesse para que pudesse ser feita essa implementação. Agora, com a nova lei, a empresa já pode determinar isso com 48 horas, já pode Uhum. determinar um trabalho de casa das pessoas. Agora, o que a gente tem visto de muita dúvida do empresariado e dúvida dos próprios empregados também é como que fica essa relação patrão-empregado a partir de agora. Como Sim. que fica essa gestão do dia a dia da pessoa, Uhum. esse poder de mando do empregador? Eu estou na minha casa, o patrão vai mandar em tudo agora na minha casa também, como é que isso vai funcionar? Então, Sim. a gente tem visto algumas dúvidas com relação a isso, né? Uma coisa que tem acontecido agora é, em função do home office, muitas pessoas estão utilizando a videoconferência, como nós Sim. estamos fazendo aqui agora. Então, Aham. eu vou participar de uma reunião na empresa e eu não estou vestido adequadamente, eu estou vestido como se eu estivesse em casa, estou de bermuda, camiseta e chinelo. E o meu patrão não gostou de eu Uhum. aparecer assim no vídeo. Ele pode fazer isso? Aí a pergunta é o seguinte: o patrão combinou isso com você antes, de Uhum. como que isso ia se dar? É claro que a gente tem que entender que existe imbuído uma ética corporativa, que Sim. deve ser também seguida e respeitada pelas pessoas que estão trabalhando de casa. Mas o ideal é que o empregador
agora faça as determinações de como que vai se dar essa dinâmica de relação de trabalho a partir de então. Relação a vestimento, é importante isso estar definido, como que vai acontecer numa eventual videoconferência. A questão do uso do equipamento. Tem empresa já questionando, o empregado está acessando sites indevidos, está baixando conteúdo indevido, está baixando filme. Isso pode ser feito? Então, a gente entra numa série de poréns, né? O equipamento é da empresa ou é do empregado? Via de regra, o equipamento deveria ser fornecido pela empresa. Não há problema nenhum em se utilizar o seu próprio equipamento, desde que isso seja combinado antes com o patrão, seja negociado antes e, principalmente, formalizado. Então, no poder de mando do empregador, ele pode, sim, se ele fornecer o equipamento, controlar que tipo de site isso pode ser feito, controlar a câmera também para poder fazer a verificação se o empregado está trabalhando, pode determinar bloqueio de acesso em caso de inatividade por um período de tempo. Isso tudo pode ser feito, mas essas condições têm que ser adotadas com muita cautela pelo empregador. A gente ainda não sabe como que a justiça vai se posicionar daqui a algum tempo, quando essas questões começarem a ser levadas à discussão judicial. Então, o que eu acho que a grande palavra desse momento, duas grandes palavras nesse momento são bom senso e negociação. Tanto bom senso por parte das empresas, como pelos empregados, e que se negocie todas essas condições antes, para que depois não tenha dúvida sobre o que pode ou não ser feito. Sim, e o bom senso também, quando a gente fala de bom senso, é muito complicado, né? Mas a gente está falando de bom senso dentro de uma cultura que já existe, de combinados que já existem. Porque se você fala, por exemplo, da vestimenta, a pessoa está numa empresa que já tem uma etiqueta corporativa, já tem um dress code, a pessoa sabe como é que ela se vestia na empresa. Por que ela vai fazer totalmente diferente em casa? Se ela sabe que já existe uma forma padrão, é adaptar aquela forma. E a negociação é uma coisa que é uma competência do futuro, né? As pessoas, a gente tem que desenvolver esse poder de negociar, de combinar, né? Então, o engraçado também é que quando a gente fala nessa questão de organização, a empresa coloca o pessoal de home office, a gente está pensando, a primeira coisa que vem na cabeça são empresas muito grandes, multinacionais, estruturadas, com políticas, com um departamento de TI, com suporte online. E a gente está falando de uma realidade que está sendo aplicado hoje em pequenas empresas. Eu não digo pequenas empresas, eu digo empresas pequenas, com pouco quantitativo de gente, sem grande estrutura administrativa, pessoas que fazem de tudo. O cara está no financeiro, está no administrativo e está no RH também, às vezes. Então, e empresas que rodam muito bem com 4, 5, 10, 15, 20 pessoas. E que não havia necessidade de ter uma estruturação desse tamanho, porque o gerenciamento é muito mais fácil no dia a dia, conversa, pessoalidade acontece muito, e agora eles têm que passar por uma realidade, uma estrutura, uma nova formalidade que não existia. Então, esse é o grande impacto que eu diria hoje nessas empresas de pequeno e médio porte, talvez. Sim, não tem equipamento, muitas vezes, como você já mencionou, né? A pessoa tem que usar o equipamento dela, e aí? Será que a empresa vai pagar pacote de internet? Como é que isso vai funcionar? É a questão da negociação, né? Não tem nada previsto na lei. Muito bem colocado. A lei trouxe possibilidades, mas a lei não trouxe todas as determinações. Não é um código completo. Então, o que tem acontecido agora é o seguinte: a empresa é obrigada ou não a pagar pela minha eletricidade, pela minha internet, pela minha água, pela minha faxineira que está limpando esse espaço aqui de um pseudo escritório ou um pedaço da minha casa. Tem muita gente que vai trabalhar na mesa da sala também, não tem como dispor um cômodo da casa exatamente para isso. Então, é difícil também você quantificar. Então, o ideal é que realmente seja feito, de novo, uma negociação entre empresa e empregado, ou que haja alguma determinação. Vamos supor, a empresa tem 50 pessoas nessa situação. Como é que vai negociar com 50 pessoas?
Como é que vai gerir isso? Ah, eu vou reembolsar 10% da conta de eletricidade. Pô, já pensou gerir 50 contas de eletricidade para o pessoal fazer reembolso? O que eu tenho visto algumas empresas adotarem, inclusive discutindo alguns clientes nossos aqui do escritório, cliente adotando um valor fixo, simbólico para esse reembolso de despesa. Tem empresa adotando R$ 35, R$ 40, R$ 50, num valor fixo mensal de reembolso pelas despesas Sim. de utilidade no dia a dia de casa. E tem empresas também, porque a gente tem alguns clientes aqui que já comentaram sobre isso, que estão fazendo alguns combinados, a questão da negociação, dentro dos benefícios que já existem. Né? Se a pessoa tem um benefício por conta do deslocamento que ela tem no dia a dia, ela não tem mais esse deslocamento, isso pode ser revertido em outra coisa que ela vai precisar no home Exato. office. Exato. Por exemplo, tem empresas que forneciam somente o vale-refeição, somente o restaurante, não fornecia o vale-supermercado. Poxa, mas agora eu tô tendo despesa na minha casa agora com alimentação e eu não posso somente eu ir para o restaurante ou eu pedir uma quentinha, porque eu tenho todo mundo aqui em casa. A empresa pode converter isso, por exemplo, do vale-refeição para o vale-alimentação, o vale-supermercado. Agora, tem empresas que estão pensando o seguinte, vamos até entrar numa seara meio polêmica aqui. Ah, o cara está em casa, eu vou cortar o vale-refeição. Eu posso fazer isso? É muito cedo para você falar se pode ou não. O ideal é que um advogado analise caso a caso, porque às vezes a obrigação vem de uma convenção, um acordo coletivo, esses continuam valendo. Não é porque modificou a situação de trabalho de escritório para home office que houve modificação na convenção coletiva. Ela continua sendo aplicável. Então, o ideal é muita cautela, muito bom senso do empregador com relação a isso. Lembrando que é o seguinte, a justiça trabalhista ela pega uma máxima de que indúbio pró empregado. Então, são cuidados que devem ser adotados pelo empregador em qualquer modificação das condições de trabalho hoje em dia. O ideal é que ela sempre conte com uma assessoria de um bom profissional, buscando soluções para isso junto com ela. Sim. E a gente está falando também, é importante ressaltar, de empregados regidos pela CLT. Né? Agora, a gente sabe que hoje, ainda mais nesse momento, existem outras formas de trabalho, né? Como os próprios empregados que são MEI, que são remunerados como autônomos por RPA. E aí, como é que funcionam esses combinados, né, nesse sentido? Aí isso é muito diferente, porque todas as condições que a gente acabou aqui falando de poder de mando do empregador, responsabilidade, relação de emprego, isso é para quem é seletista, para quem ainda tem a carteira de trabalho assinada. Isso só vale para empregado. Quem trabalha na condição de autônomo, de PJ, MEI, nenhuma dessas regras são válidas com base na legislação trabalhista. Eles são regidos pela legislação civil, é um outro tipo de contrato e onde não existem diversas proteções que os empregados dispõem. Então, realmente é uma situação bem mais delicada, em que eles têm que realmente negociar à parte uma situação bem diferenciada. Pois tudo envolve o que a gente está falando de negociar, de entender, né? Eu acredito que, por um lado, falando aí como empregado, né? O empregado tem que entender o que está acontecendo no momento, né? Que os empregadores foram pegos de surpresa, é um momento atípico, é mostrar também atitude e querer ajudar, né? Porque quem ajuda vai, com certeza, contribuir para a empresa poder se manter no mercado, que muitas a gente sabe que vão quebrar. Né? Então, exatamente. é fazer a sua parte. O empregador se colocar um pouco no lugar também do empregado, ter empatia, entender que as relações em casa são um pouco diferentes. A gente até estava comentando anteriormente, antes da gente começar a gravar aqui, sobre passar pessoas atrás no vídeo quando a pessoa está fazendo uma conferência, sobre esses casos engraçados que a gente vê até na internet, né? Exato. Tinha um amigo que estava contando de uma situação, ele estava numa reunião com o chefe dele por vídeo e veio tem uma vozinha de uma criança gritando ao fundo: papai, me limpa, por favor. Como que vai fazer? Como é que vai lidar nessa situação? O cara está em casa.
Sim, Ele não tem como fugir da criança. A criança está ali, a criança também está em confinamento social. sim, sim. Então, é pedir, olha, gente, mil desculpa, licença, e vai atender seu filho. Não Isso, tem. preciso de alguns minutinhos, é entender a questão humana, né? Eu acho que as empresas já estão trabalhando para serem mais humanizadas. E eu acho que nesse momento ainda é mais importante compreender. A empresa Aham. entender que a pessoa está se organizando o máximo que pode para poder manter o trabalho, as atividades de trabalho, e o empregado também entender que precisa organizar e fazer o que for possível para poder atender as demandas da empresa no horário de trabalho, né? Exatamente. Eu acho que é muito legal, quer dizer, desculpa, não é legal. Eu acho que dá para tirar um proveito dessa situação atual, que eu acho que essa relação de patrão e empregado vai ser mais humanizada agora. Uhum, É um momento diferente, é um momento de preocupação com o patrão, porque o patrão não tem que pensar mais somente agora, o cara tem que trabalhar, não me interessa se ele mora longe, se ele vai pegar o BRT, se ele vai pegar trem, se ele vai pegar o metrô, que é uma questão de risco. É uma situação de assim, eu posso colocar a vida do meu empregado em risco. uhum. Então, é uma situação que muitas das empresas que são escritórios não têm um ambiente de operação, de produção, não são plataformas de petróleo, elas estão agora correndo com o risco dos seus empregados, do seu pessoal, do seu recurso humano estar sendo exposto a um risco de vida que Uhum. não existia anteriormente. A não ser, claro, eu moro no Rio de Janeiro, com o risco de ser assaltado e morto a qualquer momento. Mas é um risco bem diferente. Sim, Agora, então, sim. acho que as relações vão ser muito mais humanizadas. Eu acho que o patrão vai passar a se preocupar mais com o empregado. É claro, ele tem que pensar na saúde da empresa, na sobrevivência do negócio, é isso que gera emprego, é para isso que a empresa existe. A empresa, ela tem uma função social, mas ela não é uma entidade beneficente. Uhum. Ela tem que gerar lucro, então o negócio tem que sobreviver. E o home office, como a gente estava discutindo aqui, é uma opção viável para as empresas que têm essa possibilidade e conseguem ainda gerir seus negócios. Uhum. Agora, só colocando aqui também, que é importante também, tem outras situações que a gente não vai falar aqui agora, mas tem situações em que não é possível a aplicação do home office. Sim. Tem situações em que a empresa está prejudicada pelos seus clientes, então o home office não é uma solução viável para ela porque ela não tem trabalho, Uhum. porque parou o mercado para ela. Então, a medida provisória 927 também trouxe outras opções legais que podem ser aplicadas também, mas que a gente não vai entrar nesse mérito agora, isso pode ser um papo futuro. Uhum. Muito bom. E que dicas, então, você tem para passar para as pessoas, né, que estão tendo que se adaptar ao home office e para as empresas? Dicas práticas para eles começarem a repensar esse modelo. Então, eu acho que tem que primeiro, tanto empresa como empregado, pensar tudo que pode acontecer no dia a dia de trabalho, situações as mais variáveis possíveis e pensar o que fazer caso aconteça. É praticamente um plano de contingência, se a gente pensar dessa forma. O que nós vamos fazer nessa situação? O empregado está em casa e caiu a eletricidade. O que fazer se ele precisa entrar numa reunião? Então, disponibilizar mecanismos para solução desses pequenos problemas que vão acontecer, mecanismos e soluções para o dia a dia do trabalho, ferramentas do trabalho, equipamento de trabalho, e essas situações que, por estarmos trabalhando de casa, fogem do nosso controle. Como lidar com isso? Então, acho que volta aquelas duas palavrinhas que nós falamos: bom senso e negociação. Vovó não falava que canja de galinha não faz mal a ninguém? Então, bom Uhum. senso e negociação nesse momento acho que não faz mal a ninguém e vai ajudar a solucionar muitos desses problemas que vão ser originados pelo home office. Sim. E na dúvida, né, eu acredito que muitas empresas estão tendo isso, até os nossos próprios clientes, é consultar quem entende, né? É falar com um advogado, um Uhum. consultor que trabalhe na área de recursos humanos e que possa entender dessa parte legal para orientar.
né? As pessoas, elas estão buscando muitas informações na internet e aí fica jogando lá, e cada dia tem uma emenda nova, uma jurisprudência Aham. diferente, ficam cada vez mais confusas, e é mais importante falar com alguém que entende realmente. Exato. É muito importante nesse momento tomar muito cuidado com as informações de internet. Uhum. Elas não são completas, não estou nem levando para o lado de serem maliciosas. A pessoa coloca uma informação errada de propósito, mas não necessariamente aquela informação é completa para a sua necessidade. Então, o ideal é contar realmente com o suporte de um profissional especializado, seja um consultor, seja um advogado, não só empresários, também como gestores de departamentos também, ter uma boa assessoria para que possa analisar a sua situação específica e tentar juntos ali buscar a melhor solução aplicável e viável para a empresa e de forma que também traga soluções práticas para o empregado também. Pensar nos dois lados, pensar que agora é uma necessidade dos dois lados, não só da empresa, necessidade da empresa e do empregado. Então, como que a gente consegue fazer isso da melhor forma possível e sempre pensando manter a saúde da empresa e manter as relações de emprego existentes. Uhum. Muito bem, Rodolfo. Legal, obrigada pelas suas informações, acho que são muito importantes. A gente vai receber as dúvidas, de repente a gente faz uma outra conferência para passar outras Uhum. informações. É muita coisa nesse momento, né? E falar de Demais. home office é importante saber dentro da situação de cada empresa, de cada pessoa, né? A gente só quis falar de maneira Uhum. geral o que as pessoas podem começar a despertar para isso, né? E a questão de negociar, de entender, de conversar. Eu acho que a gente tem que conversar. Tá? Não Uhum. está entendendo aquilo que está acontecendo? Ah, tô me sentindo injustiçado. Então, conversa com o seu líder, com o seu gestor, com alguém na empresa e coloca ali como você está se sentindo. É a mesma coisa na empresa. Explicar, ser claro nesse momento sobre a situação dela, sobre o que está acontecendo, para poder os funcionários conseguirem ajudar e contribuir também, né? Exato. Então, é um momento realmente de todo mundo se redescobrir, né? Isso. Então, as relações as relações interpessoais vão passar a ser muito mais constantes. Então, realmente é uma evolução. A gente tentou aqui passar aqui esse tema aqui realmente evitando citar pontos específicos de legislação, artigos, situações muito específicas e falar de uma forma mais clara, mais objetiva, mais limpa talvez, das possibilidades que estão acontecendo, coisas que nós temos vivenciado bastante, realmente. Muitos Sim. clientes, amigos estão ligando com dúvidas sobre como proceder numa situação. Então, é um momento de dor, um momento de esclarecimento. Então, eu acho que Sim. espero que eu possa ter contribuído com todo mundo e realmente, caso surja alguma dúvida, alguém quiser fazer um contato, a gente está aqui à disposição para poder estar ajudando. Isso aí. A gente até comentou sobre uma planilha, né, de organização, de questão de Uhum. redução de custo. A gente pode disponibilizar isso para quem estiver fazendo uma análise para reestruturar as relações de trabalho hoje, o que pode ser feito. Aham. E se alguém quiser fazer contato diretamente com o Rodolfo, né, mais voltado para a pessoa física, para orientações jurídicas também, na parte de direito do Uhum. trabalho, eu vou deixar os contatos aqui, a gente vai colocar os contatos do Rodolfo. Você quer comentar, Rodolfo, dos contatos? Então, meus contatos vão estar disponíveis, tá? Contatos por WhatsApp, nós temos nosso site, também nosso e-mail corporativo, a gente dá toda assistência. Então, a nossa empresa dá assessoria tanto para pessoas físicas como pessoas jurídicas. E o que a gente tinha comentado aqui é que agora a gente vai disponibilizar como um brinde para quem quiser. A gente preparou uma planilha, eu e a Joyce contribuímos para que, buscando tudo que a gente já sabe o que acontece, aproveitar esse momento que as empresas estão repensando a sua estrutura, repensando sua nova forma de trabalho, então também poder revisar algumas situações e tentando ajudar aquele profissional que é de RH ou está no encargo de RH para poder tentar rever as suas informações internas. Então, a gente preparou uma planilha que pode ajudar no dia a dia da empresa, com algumas situações específicas, planejamento, organização, e o mais bacana que são muitos indicadores de performance.
Então, essa planilha é um brinde que a gente vai disponibilizar para quem precisar de alguma ajuda na organização do seu departamento. Essa planilha vai ser uma boa ferramenta. Isso. E aí eu vou deixar o nosso e-mail aqui. A gente vai deixar os contatos do Rodolfo da parte de advocacia trabalhista e aqui a nossa parte de consultoria de recursos humanos. Então, a gente vai deixar o contato aqui, o nosso e-mail, para quem tiver interesse na planilha, mandar um e-mail que a gente disponibiliza sem nenhum custo, realmente, para ajudar. E se a gente puder conversar e orientar para entender um pouco mais do que está acontecendo, estamos aqui para apoiar vocês, tá bom? Então, Rodolfo, obrigada mais uma vez e nos vemos em breve, né? Muito obrigado pela oportunidade e seguimos juntos. Isso aí. Tchau, tchau. Um abraço.